Pontuação, certo? O que foi que a gente falou? Primeiro, começa com os casos que proíbem a vírgula. É essencial que vocês saibam a ordem direta da oração. Sujeito, verbo, complemento. E no final, adjunto adverbial se tiver. Lembrando que o adjunto adverbial é um termo que indica circunstância, certo? Então, primeiro caso que proíbe a vírgula. Existe vírgula entre sujeito e verbo? Não faz sentido você colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Por mais longo que esse sujeito seja. O Wilson, o sujeito é enorme, a vírgula é facultativa, não é não. Esqueça essa regra de sua cabeça. Não existe vírgula entre o sujeito e o verbo. Salvo, tem uma exceção. Se eu tiver uma oração subordinada, substantiva, deslocada, introduzida por quem? Pelo quem? Essa vírgula vai ser o quê? Facultativa ou obrigatória? Facultativa. Exemplo, quem ama, cuida. Essa vírgula é o quê? Facultativa. Quem lê mais sabe mais. Essa vírgula é o quê? Facultativa. Então, o primeiro caso que proíbe a vírgula, não existe vírgula entre o sujeito e o verbo. Se for uma oração subordinada, substantiva, introduzida pelo quem e deslocada, a vírgula é facultativa. Quem lê mais sabe mais, quem ama, cuida. Então, sabe. Não existe vírgula entre o verbo e o complemento. O verbo, ele precisa do complemento. Eu vou colocar uma vírgula entre o verbo e o complemento? Não posso colocar um pé de pano. Porque o verbo ele tem sentido incompleto, que é o verbo transitivo. O verbo transitivo tem sentido completo ou incompleto? Incompleto. Logo precisa de um complemento? Que pode ser um objeto? Direto. O objeto? Indireto. Então eu vou colocar uma vírgula entre o verbo transitivo direto e o objeto direto? Não. Vou colocar uma vírgula entre o verbo transitivo direto e o objeto direto? Não. Detalhe, não existe vírgula também entre um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Beleza? Porque se tem verbo de ligação, tem que ter predicativo do sujeito, que é um atributo ou característica ligado ao sujeito. A gramática ainda registra, gente, que tem verbo que em sua essência ele é intransitivo. Certo? Que em sua essência ele é intransitivo. Mas se ele se tornar verbo de ligação, você pode colocar ali uma vírgula no predicativo do sujeito só por motivo de ênfase. Então, se a questão lá da UNEB justificar que a vírgula no predicativo do sujeito foi usada por motivo enfático, tá certo. Então, se liga nisso. Não existe vírgula entre o adjunto e o nome. Adjunto de nominal é para estar junto ao nome. Todo artigo é um adjunto? Adnominal. Todo pronome adjetivo é um adjunto? Adnominal. Todo numeral adjetivo é um adjunto? Adnominal. Locução adjetiva é um adjunto? Adnominal. O adjetivo pode ser um adjunto? Adnominal. Oração subordinada adjetiva é um adjunto? Adnominal. Pronome oblíquo com sentido de posse é um adjunto? Adnominal. Posso colocar vírgula entre adjunto e nome? Não. Só tem uma exceção. Qual é a exceção? Oração subordinada adjetiva. Então, na oração subordinada adjetiva, porque a gente sabe que toda oração subordinada adjetiva é um adjunto nominal, a explicativa é com vírgula. E a restritiva? Sem vírgula. Não existe vírgula entre o complemento e o nome. Não existe vírgula entre o complemento e o nome. Então, o que é o complemento nominal? Um termo que completa um nome. Completa um substantivo abstrato, um adjetivo e um advérbio. Farei 3 exemplos, com 3 tipos de complemento nominal. A garota tem medo de cachorro. Se é medo de alguma coisa. Entre medo de cachorro pode ter vírgula? Não. Porque não existe vírgula entre o complemento e o nome. De cachorro é o complemento nominal. Não é isso? Que está completando o substantivo abstrato medo. Logo, não pode ter vírgula. Sou fiel a ela. Se alguém é fiel a alguém ou a alguma coisa. A ela está completando o adjetivo fiel. Pode ter vírgula? Não tem vírgula, porque não existe vírgula entre o complemento e o nome. O juiz votou favoravelmente ao réu. Se é favoravelmente a alguém. Favoravelmente a quem? Ao réu. Tem vírgula? Não. Por quê? Porque não existe vírgula entre o complemento e o nome. Não existe vírgula entre o agente da passiva e o verbo. Entre o agente da passiva e a locução verbal. O agente da passiva é o causador da passividade. A UNEB, na hora de estou com o CFO, ele gosta de chamar de agente da ação. Beleza? O agente da passiva aparece na voz ativa, certo ou errado? Errado. Aparece na voz passiva sintética, certo ou errado? Errado. Aparece na voz passiva analítica. Que tem mais termos ou menos termos? Mais termos. Então, se eu digo, o bolo foi comido por Wilson, quem é o agente da passiva? Por Wilson. Existe vírgula entre foi comido e por Wilson? Não. Por que não separa agente da passiva da locução verbal? Não existe vírgula entre o predicativo do objeto e o objeto. Lembrando que o predicativo do objeto é um atributo ou característica ligado ao objeto. Porém,
tem que ter um sujeito opinador, um juízo de valor. Geralmente acontece com verbos transobjetivos, como por exemplo achar, julgar, considerar, chamar, beleza? Então esses são os casos que proíbem a vírgula. Quando usar a vírgula, a gente viu os casos que proíbem a vírgula, vamos agora para os casos que você deve usar a vírgula. Primeiro caso, a vírgula separa termos que exercem a mesma função sintática. Posso chamar isso de paralelismo sintático. Então, comprei bolo, chocolate, macarrão. Percebe que eu estou separando vários objetos diretos. Então a vírgula separa termos de mesma função sintática. Fato. Separa aposto explicativo. Aposto explicativo com pontuação ou sem pontuação? Com pontuação. E especificativo? Sem pontuação. Detalhe, essa vírgula pode ser substituída por parênteses ou travessões, certo? Com aposto explicativo. Lembrando que o aposto tem natureza substantiva, A igual a B. Exemplo, o Wilson, professor de português do quadril, chegou. Quem foi que chegou? E o Wilson é o quê? Professor de português do quadril. Pronto. Separa vocativo. Vocativo é um chamamento, uma interpelação por quem se fala. Não importa a ordem do período, se está no início, no meio ou no final do período. Você quer mandar uma mensagem para sua namorada, para o seu namorado: amor, você está onde? Esse amor com vírgula. Só que às vezes você está tão nervoso, cismado aí, você não sabe do seu namorado e tal, sua namorada, que nem vírgula você lembra de botar, mas lembre, que vocativo é sempre com vírgula. Quarto caso, predicativo do sujeito deslocado. Por que o predicativo do sujeito deslocado tem que ter vírgula? Porque se estiver junto ao sujeito, o adjetivo vai virar um adjunto nominal. Essa retirada da pontuação do adjetivo pode mudar a função sintática. A gente sabe que o adjetivo ligado ao sujeito junto é adjunto e nominal. Um adjetivo ligado ao sujeito separado é o predicativo do sujeito. Do inteligente, o Wilson chegou ao quadril. Quem é que é inteligente? O Wilson. Tem que colocar vírgula aí, porque é um predicativo do sujeito. Se eu tirar, vira adjunto e nominal. Então por isso que ele deslocado tem que ter vírgula. Detalhe, Thiago, o lugar do predicativo do sujeito é depois do verbo, que é a ordem direta de uma oração é sujeito, verbo e complemento. E o predicativo do sujeito, ele meio que funciona como complemento do verbo de ligação. Isso não quer dizer que ele vai aparecer só com o verbo de ligação. Predicativo do sujeito é tudo então, ele aparece com qualquer verbo. Beleza? Até porque é um atributo ou característica ligado ao sujeito e não ao verbo. Fechou? Só para ficar claro. Separa termos deslocados da posição normal. E aqui é facultativo. Galera, a ordem direta de oração é sujeito, verbo e complemento. Se eu tenho um objeto deslocado, vírgula facultativa. Separa termos repetidos. Messias é doido, doido. Perceba, quem é que é doido, doido? Messias. Termos repetidos, cabe vírgula. Fechou, Messias? Fechou. Você acha que você não é doido, não, irmão? Só um exemplo. Obrigado. Nada pessoal. Tudo é didático. Tudo didático. Separa expressões explicativas, retificativas ou exemplificativas. Isto é, ou seja, a saber, melhor dizendo, certo? Marca a elipse de um verbo ou de seu complemento. Galera, lembrando que a elipse é um fenômeno para evitar a repetição desnecessária, para evitar a redundância. Então, se eu digo, o Wilson ensina português, ponto e vírgula, Júnior, vírgula, direitos. Para evitar o verbo ensinar, para evitar a repetição do verbo, o Wilson faz o que? Ensina. E Júnior ensina. Então eu marquei a elipse, eu omiti, escondi o verbo com a vírgula. Detalhe, entre as duas orações tem que ter ponto e vírgula. Se tiver vírgula, a elipse não vai ser marcada com uma vírgula, fica sem vírgula normal. Separa adjuntos adverbiais deslocados. Lembrando que adjunto adverbial tem relação com verbo, adjetivo próprio, advérbio. E o adjunto adverbial indica circunstância. Se é de curta extensão, a vírgula é facultativa ou obrigatória? Facultativa. E de longa extensão? Obrigatória. Até 3 termos, facultativa. Acima de 3 termos, obrigatória. Em período composto. Rapidinho aqui. Separa orações coordenadas assindéticas. Fechou? Orações coordenadas são orações dependentes ou independentes? Independente. Assindética é com ou sem conjunção? Sem conjunção. Então se eu digo, o Wilson correu, treinou, malhou, estudou. São orações coordenadas assindéticas, devem ser separadas por vírgula. Nas orações coordenadas assindéticas, aqui eu preciso dar ênfase à aditiva. Porque no caso de adversativa, conclusiva, alternativa e explicativa, você vai usar ali a vírgula. Mas na aditiva, não. A regra é que com a conjunção
e nem, você não use vírgula. A vírgula é proibida. Salvo. Qual o primeiro caso? Quando eu apresento sujeitos diferentes. A maioria da gramática diz que essa vírgula é obrigatória, mas vem caindo nas questões aí com facultativa. E Bechara diz, ele abona essa vírgula. Ele diz que a vírgula é proibida. O que é que você precisa saber? Que a maioria adota que é obrigatória e alguns facultativa. Pela alternativa você consegue desenrolar a questão tranquilamente. Se o E tiver valor adversativo, vírgula obrigatória. Se o E tiver valor conclusivo, vírgula obrigatória. Se o E tiver valor enfático, vírgula obrigatória. E se for polissíndrome, várias condições, vírgula obrigatória. Quando é que vai ser adversativo? O aluno estudou e não passou. O aluno estudou, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia não passou. A lógica de quem estuda é que passe. Então esse E é adversativo e a vírgula é obrigatória. Se o E for conclusivo, obrigatória também. Os ladrões roubaram e foram presos. Qual foi a causa? Os ladrões roubaram. E a consequência? E foram presos. Foram presos. Portanto, os ladrões roubaram, portanto foram presos. Valor enfático. Peguei-a e pego de novo. Então perceba que é para dar uma ênfase. Polissíndrome, quando tem ali uma repetição de condições. O Wilson treinou, e estudou, e malhou, e fez, e aconteceu. Percebe que eu repeti poli, várias. Síndrome de conjunção, então várias condições. O E ali várias vezes. Essa vírgula é obrigatória. Em oração subordinada adjetiva, explicativa, com vírgula ou sem vírgula, gente? Com E restritiva? Sem vírgula. Na oração subordinada adverbial, se tiver no início do período no meio, vírgula obrigatória. No final, vírgula facultativa. Lembrando que as orações subordinadas adverbiais são condicional, causal, consecutiva, concessiva, conformativa, comparativa, final, temporal e proporcional. Oração subordinada substantiva deslocada também com vírgula. Orações reduzidas de infinitivo, gerúndio e particípio, deslocada, vírgula também obrigatória. Valeu? Então isso aí foi a aula de vírgula. Tamo junto.